Olá, meus queridos amigos e companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos de volta no limiar de 2025 para tratar dos subsídios das lições da revista Betel Dominical do primeiro trimestre deste novo ano. Essas lições foram escritas, comentadas pelo bispo Oídes José do Carmo. A revista Betel Dominical é a revista adotada pelas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil, de maneira que a cada domingo, em milhares de classes deste nosso imenso país, temos o estudo dessas lições que são preparadas para o propósito de edificar o povo de Deus. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos sendo agraciados com uma lição especial. Eu diria singular, eu diria indispensável. É a lição que trata do movimento pentecostal. Esse é o título do trimestre. Movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Como todos sabemos, os comentários foram produzidos pelo bispo Oídes José do Carmo. E teremos ao longo desses 3 meses, até março, as seguintes lições. Lição de número 1, a descida do Espírito Santo. Lição de número 2, em permanente vigilância. Lição de número 3, a reforma protestante. Lição de número 4, o puritanismo. Lição de número 5, o pietismo. Lição de número 6, o wesleyismo. Lição de número 7, o movimento de santidade. Lição de número 8, o avivamento da Rua Azusa. Lição de número 9, o movimento pentecostal no Brasil. Lição de número 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Lição de número 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Lição de número 12, o movimento pentecostal e a obra missionária. E a lição de número 13, a necessidade de avivamento no século XXI. Eu saúdo a decisão da Assembleia de Deus de Madureira em tratar desses temas, trazê-los à luz, trazê-los às nossas classes, a cada domingo, para que possamos perceber a importância do movimento pentecostal na vida da igreja. O texto bíblico está baseado em Atos capítulo 2, versos 1, 2, 3 e 4, e os objetivos da lição: reconhecer o cumprimento da promessa de Atos, ressaltar o poder do Espírito Santo e destacar a autoridade do Espírito Santo. Alguns pontos a ponderar como subsídios para a lição de número 1, que será estudada neste domingo,
dia 5 de janeiro, em milhares de classes em nosso imenso país. Primeiro ponto: quando estudamos a Escritura, pensando na ascensão de Cristo e no derramamento do Espírito Santo, percebemos que há nesse ato uma transição. Cumpre-se o que Jesus prometera: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Cumpre-se o que ele prometera: o Espírito Santo que está em vós, ele habitará convosco. E essas ênfases são muito bem percebidas, e eu sugiro que você faça do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, os seus dois textos principais para os estudos desta lição. Lucas e Atos dos Apóstolos são dois tomos de um só volume. Ele escreveu o primeiro tratado, dirigido a Teófilo, e escreveu o segundo tratado, que é o livro de Atos dos Apóstolos, também dirigido ao mesmo Teófilo. Um ponto que eu gosto de ressaltar quando menciono Lucas e Atos é que, sem tirar aqui de forma alguma o mérito da revelação do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo ao escritor, e eu creio que esse mérito da iluminação, esse mérito da inspiração, é um mérito que abrangeu todas as áreas, inclusive as áreas das pesquisas. Quando você lê Lucas capítulo 1, você percebe que o próprio autor, o evangelista Lucas, ele diz que fez um tratado, fez uma pesquisa acurada, fez uma pesquisa dedicada, uma pesquisa cirúrgica, ouvindo quem ele pôde ouvir. E se eu pensar no que Paulo deixou registrado, dizendo que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, apareceu pelo menos a 500 irmãos, eu posso admitir que essa pesquisa foi uma pesquisa vastíssima. Ele certamente ouviu Maria, certamente ouviu os demais apóstolos e tantas pessoas quantas ele pôde ouvir para compor o seu compêndio do Evangelho e o seu compêndio de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos muito mais sobre a teologia do Espírito Santo, tanto no livro de Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação, eu disse agora há pouco que temos uma transição com a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, temos uma transição do ministério de Cristo para o ministério do Espírito Santo. Hoje, a igreja vive sob o ministério do Espírito Santo. E aí convém ressaltar outras coisas neste ponto. Primeiro, Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu chamo a atenção aqui para dois pontos. Primeiro, a necessidade de eles permanecerem
em Jerusalém. O comando é muito claro. Não deveriam ausentar-se. Não deveriam sair para lado nenhum. Não deveriam sair de forma alguma para cumprir qualquer missão. Era o dever de todos eles estarem em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. O segundo ponto que eu chamo a atenção é esse, no texto. Até que do alto sejais revestidos de poder. Esse seria, digamos, o sinal, seria a chave. Eles só poderiam deixar o cenáculo, só poderiam deixar Jerusalém quando fossem revestidos de poder. Eu faço aqui uma analogia só para pensar, só para você avaliar com a sua classe. Será que nós estamos levando a sério também hoje esse mesmo comando? Se os discípulos não deveriam ausentar-se de Jerusalém sem que fossem revestidos de poder, por que hoje as pessoas se convertem, e eu não quero cair no terreno da generalização, muitos permanecem convertidos aí 20, 30, 40 anos, pouco se fala sobre o Espírito Santo ou sobre o revestimento de poder, e em razão disso temos aí muitos crentes na igreja que ainda não experimentaram a promessa, que deveria ser, em tese, se nós olhamos os modelos de Atos dos Apóstolos, deveria ser, em tese, uma promessa imediata. Claro, distinta, mas uma promessa imediata à salvação, porque a proclamação do Evangelho dependia do revestimento de poder. Então, esse é um ponto que precisa ficar destacado, inclusive essa analogia, para que a gente possa pensar nos dias de hoje, pensar na igreja contemporânea, pensar no nosso papel nestes últimos dias, se estamos de fato agindo como uma igreja que está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui é algo que é consenso entre todos os teólogos, seja teólogos pentecostais, seja teólogos históricos, mas há um consenso entre eles. Qual é o consenso? É o consenso de que o revestimento de poder é uma capacitação. Ainda no dia da ascensão, quando Lucas faz a transição do Evangelho para Atos, no livro de Atos ele praticamente repete alguns pontos no capítulo 1. E entre esses pontos, ele diz lá em Atos 1 e 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ou seja, é uma consequência. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até os confins da terra. Ou seja, o cumprimento, a continuidade, a expansão e o alcance do mundo dependeriam
do derramamento do Espírito Santo. Então esse ponto também merece atenção. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que o comentarista, Bispo Oídes, trata a visão pentecostal como parte da vida do cristianismo. Embora, com o passar dos tempos, as visões acerca dos dons, das manifestações do Espírito Santo começaram a ficar esmaecidas, gerando o que nós chamamos hoje de cessacionismo. E o que é o cessacionismo? O cessacionismo não descrê dos milagres, para sermos justos, mas ele não crê na continuidade dos dons espirituais para os dias de hoje. Isso é um episódio posterior, sistematizado na história da igreja, mas que ao longo dos últimos anos vem perdendo a sua predominância, até porque muitas igrejas históricas estão hoje aderindo ao movimento do Espírito Santo, à contemporaneidade dos dons espirituais, e nós oramos porque é bíblico. O apóstolo Pedro, lá no dia de Pentecoste, quando ele pregou aquele grande sermão, que resultou na conversão de quase 3.000 almas, o apóstolo Pedro disse que, e referindo-se ao profeta Joel, por óbvio, disse que o que estava ocorrendo em Jerusalém era o cumprimento da promessa dada por Deus através do profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias, vou repetir, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então não há como fugir. Com todas essas divagações teológicas, com essas sistematizações, com esses argumentos de um lado e de outro, o texto é claro. É um texto sobre o qual você não precisa tergiversar ou fazer uma exegese, digamos, com tanto rebuscado. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ora, quando estamos falando desse derramamento, é um derramamento amplo, é um derramamento profuso que começou no dia de Pentecostes. Então, sem forçar a barra, deixe-me aqui ser cuidadoso, mas ao mesmo tempo sincero, e expressar uma verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja pentecostal, porque ela nasceu no dia de Pentecostes. Foi quando ela foi inaugurada, no dia de Pentecostes. Então, estamos tratando de uma igreja pentecostal, mesmo que você não goste. Mesmo que você ache estranho, você que professe aí, eventualmente, o cessacionismo, você que professa aí, eventualmente, que os dons tenham ficado restritos à era apostólica, mas não faz sentido, porque você não encontra no Novo Testamento nenhuma, digamos,
perspectiva ou evidência dessa cessação dos dons. Claro que aí nós vamos entrar num outro ponto, e esse não é o propósito da lição de hoje, mas os dons foram dados e terão continuidade até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a lição de hoje que abre o trimestre. É a lição de hoje que vai dar continuidade a outros temas que serão tratados no próximo domingo. Mas ainda olhando para a lição de hoje, a descida do Espírito Santo, temos aí um dado bastante interessante. O Espírito Santo não é meramente uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é simplesmente alguém ou uma coisa, melhor me expressando, porque a Bíblia retrata o Espírito Santo como uma pessoa. E Jesus, quando diz aos discípulos, eu voltarei para o Pai e enviarei outro Consolador. Essa expressão, outro Consolador, é bastante significativa. Outro Consolador. Porque Jesus era o Consolador presente. Jesus teria de ascender aos céus. Se ele não ascendesse, o outro Consolador não viria. Então, ao mencionar outro Consolador, ele está a referir-se a uma outra pessoa. Pessoa com os mesmos atributos de Deus o Pai. Pessoa com os mesmos atributos de Deus o Espírito, de Deus o Cristo, e sendo ele o Espírito Santo também, com os atributos de Cristo inerentes à sua vida como parte da Trindade Santíssima. Deus como Pai e Deus como o Filho, o outro Consolador. Então, no dia de Pentecoste, quem veio sobre a igreja foi o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Como temos aqui o texto de referência em classe, Atos 2, versos 1, 2, 3 e 4, eu chamo aqui a atenção para alguns pontos. Primeiro, cumprindo-se o dia de Pentecostes. A expressão Pentecoste refere-se a uma das grandes festas de Jerusalém. A essas festas acorriam judeus e prosélitos de todas as nações. Pentecostes era a festa das primícias, quando as primícias da colheita eram apresentadas a Deus como um ato consagratório, como um ato de reconhecimento de que o chão que produziu aquela colheita e que produziria nas semanas seguintes, nada mais fez do que cumprir o propósito de Deus. Então esse é um ponto interessante. Segundo, Deus não faz nada por acaso. Deus não é um Deus de imprevistos. Deus não é um Deus de coincidências.
quando ele trabalha para que o Espírito Santo seja derramado no dia de Pentecostes, ele quer deixar uma lição. Qual é a lição? É que naquele dia, as primícias da colheita do Evangelho estavam sendo também recolhidas, recebidas. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Dessas 3.000 almas, grande parte delas vivia em Jerusalém. Grande parte. Outra parte eram de judeus e prosélitos que vieram para a festa do Pentecostes e, ao retornarem às suas regiões, às suas cidades de origem, retornaram já convertidos, e um detalhe, retornaram cheios do Espírito Santo. Por isso que eu chamo a atenção. Você não pode sair de Jerusalém se não estiver cheio do Espírito Santo. É o comando. Eu não posso fugir desse comando. Se não estiver cheio do Espírito Santo. Então, o dia de Pentecostes fala das primícias da igreja. Outro ponto aqui nesse verso diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em outras palavras, eles não saíram. Eles ficaram em Jerusalém. Eles não se afastaram 1 milímetro sequer do cenáculo. Era no cenáculo que eles se reuniam. Então, eles não se afastaram do cenáculo. 1 milímetro sequer. No verso de número 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O texto diz de repente. Eles esperaram, e se você levar aí a sério a cronologia, Jesus disse que eles não ficassem ou não se ausentassem de Jerusalém no dia da ascensão. Dia da ascensão são 40 dias após a ressurreição de Cristo, ou após a Páscoa. 40 dias. Da ascensão ao Pentecoste, temos mais 10 dias que somam ao todo 50 dias. Então, da ascensão, 40º dia, ao dia de Pentecoste, 50º dia, temos apenas 10 dias. 10 dias depois, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. De repente, com todo respeito, com toda a consideração, com toda a reverência, sem nenhuma laúsa, sem nenhuma presepada, mas manifestação genuína do Espírito Santo. E aqui diz que veio um som como de um vento veemente. Não foi um vento. Se fosse um vento veemente, impetuoso, provavelmente ocorreria o que ocorre hoje quando temos aí os vendavais, os ventos uivantes, que por onde passam deixam um lastro de destruição. A Bíblia diz: veio um som como de um vento veemente e impetuoso. O que encheu a casa não foi o vento, o que encheu a casa foi o som. Outro detalhe, em que estavam assentados. Eles estavam esperando.
Eles estavam esperando, eles tinham uma convicção plena da promessa de Cristo. Vou tomar aqui um pouquinho de água. Eles tinham uma convicção plena da promessa de Cristo. Não tinha por que duvidar. Viveram com Cristo durante 3 anos. Jesus nunca falhara com eles. Nunca. Não seria agora que Jesus falharia. Eles seguiram rigorosamente as instruções de Cristo. Estavam assentados, esperando. E aí diz o texto, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. A Bíblia diz que não eram línguas de fogo, mas que eram como que. Você tem que prestar atenção nesses detalhes. Imagine fogo. Então, línguas semelhantes a fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o que interessa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um ponto importante nesse verso. As línguas não foram proferidas pela impulsão de cada um. As línguas não foram proferidas meramente porque alguém sentiu que deveria proferi-las. O texto diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Vale a pena até soletrar. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Era o Espírito Santo quem concedia a eles o dom de falar em outras línguas. Agora, quando vamos lá para o livro de Atos, um pouco mais adiante, sem me demorar muito, mas é interessante verificar o resultado, não é? O resultado. Capítulo 2, a partir do verso 5, eu vou ler. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, a voz que corria era a voz do fenômeno que estava acontecendo lá no cenáculo. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Deixe-me parar aqui. Aprendemos na Escritura que Deus é organizado. Deus é organizado. Quando você abre Gênesis capítulo 1 e faz a leitura dos capítulos 1 e 2 que descrevem a criação, você percebe como Deus agiu de maneira organizada e planejada. Então, Deus é organizado. Segundo, o texto diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ora, se eram quase 120 discípulos reunidos no cenáculo, e se todos foram batizados, como cremos que foram,
batizados no Espírito Santo, todos falaram em línguas. Então a primeira impressão que você tem é de uma algazarra, não é? É de um som confuso. Mas o texto é claro que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, os sons que vinham do cenáculo eram sons claros, nítidos, sem confusão entre si. Isso o texto está me dizendo. Não preciso ficar aqui confabulando, criando tanta série de coisas. Não, o texto está dizendo isso. Aí eu me lembro de Paulo, ao ensinar sobre os dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Lá num dos pontos ele diz o seguinte: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E ele refere-se aos dons espirituais. E usa essa figura da trombeta porque cada toque de uma trombeta no regime militar tem uma finalidade. É o toque da alvorada, é o toque do rancho, é o toque de sentido, é o toque de descansar e vários outros toques. Agora, se os toques forem misturados, desconexos, como é que os soldados vão estar preparados para o toque que foi dado, visto que não é um toque só, mas são toques diferentes que não dizem nada, porque não está, digamos, definido no regimento militar. Então o texto diz que os ouvia falar na sua própria língua. Outro detalhe aqui interessante é que eles ouviam falar das grandezas de Deus. Eu não sei, não me perguntem. Eu não costumo fazer ilações em textos bíblicos, nem usar a minha mente fértil para criar suposições onde o texto não permite. Há conjecturas que são aceitáveis, mas há outras ilações que não permitem, que o texto não suporta. Então eu não faço ilações, eu não faço conjecturas. Quais grandezas de Deus, não é? Ele diz aqui, né? Eles estavam maravilhados, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um falar em nossa própria língua em que somos nascidos? E nós temos ali 16 nações representadas: partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cristenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Houve quem zombasse, achando que eles estivessem cheios de mosto, né? E aí há uma resposta. E a resposta que temos é o discurso de Pedro. E isso me leva para uma outra direção. É que o revestimento de poder já se manifesta na sua intencionalidade. Vou repetir. O revestimento de poder
já se manifesta na sua intencionalidade, que é a pregação do Evangelho. Logo no capítulo 2, a partir do verso de número 14, nós temos Pedro pregando o sermão, inclusive dizendo que esses homens não estão embriagados, já que era a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, não estão embriagados. Aí ele se reporta ao profeta Joel e fala sobre os eventos que Joel descreve, fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e quando chega no final da mensagem, ele apresenta Cristo. Então o sermão de Pedro no dia de Pentecostes é um sermão cristocêntrico, é um sermão centrado em Cristo, e no final temos então a grande pergunta, e esse era o propósito. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E aí vem o propósito do Pentecostes, a finalidade da descida do Espírito Santo, a finalidade do derramamento de poder. Verso de número 38 do capítulo 2. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Esse é o cerne da mensagem. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aí temos uma conjunção coordenativa em português. E recebereis o dom do Espírito Santo. A ideia que eu tenho aqui, irmãos, e eu acho que a Assembleia de Deus deveria realçar isso, voltar a pregar dessa forma. Houve apelo, houve conversão, oferece já o Espírito Santo a essas pessoas. Não é esperar 10 anos, ou melhor, 10 dias, ou esperar o congresso, ou esperar a confraternização, ou esperar um dia para ter uma oração especial para derramamento de poder. Não! E recebereis o dom do Espírito Santo. Para mim me parece fora de qualquer cogitação esse negócio de protelar, 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 protelar. E já que estamos na primeira lição, quem sabe neste domingo almas serão batizadas pelo Espírito Santo, porque o batismo não é para daqui a 10 anos, não é para daqui a 20 anos, não é para daqui a 30 anos. Mas, como disse Pedro, verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, é uma promessa ampla, é uma promessa expansiva, que alcança todos os quadrantes do Evangelho, e finalizo dizendo que no dia de Pentecostes, uma das principais razões foi mostrar a universalidade da pregação do Evangelho. A igreja não pode perder essa perspectiva. O Evangelho é para ser proclamado, seguindo o padrão de Atos 1 e 8. Não é antes e nem depois, mas ao mesmo tempo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ao mesmo tempo.
Louvamos a Deus pelos missionários de Madureira espalhados por esse imenso mundo, porque esse é o papel da igreja, anunciar a Cristo até que ele venha, e essa é a razão para a descida do Espírito Santo. Um abraço e até o próximo domingo, querendo Deus. Aliás, até a próxima semana, aqui com a minha gravação, e até o próximo domingo em cada classe, cada um lecionando diante de seus alunos. Deus os abençoe em Cristo Jesus.